Olá a todos, isso é o Medicina em Tabelas e hoje vamos falar sobre a classificação ASA, classificação pré-cirúrgica. Então, o que é a classificação A? É uma classificação formulada pela Sociedade Americana de Anestesiologia, que serve para avaliar o status pré-operatório intrínseco do paciente. Então, é uma classificação que se baseia no paciente exclusivamente. Ela não leva em consideração o tipo de cirurgia ou procedimento que o paciente vai se submeter. Quando o paciente necessita de cirurgia de emergência, acrescenta-se apenas a letra E para indicar que é um procedimento que vai ser realizado de forma emergencial. Então, para que ela serve? A classificação ASA, ela estabelece parâmetros para definir exames que a gente precisa solicitar, se a gente vai realizar ou não procedimento cirúrgico, se precauções a serem tomadas durante os procedimentos e estima a mortalidade. Então, baseado só na avaliação clínica do paciente que a gente vai submeter a um procedimento cirúrgico, a gente já tem uma ideia da mortalidade que esse paciente pode ter. Então, aqui a gente tem uma tabela que exemplifica mais ou menos a mortalidade intrínseca dos pacientes que são submetidos à cirurgia. Então, o paciente que é ASA 1, ele tem uma mortalidade muito próxima a zero. Já o paciente ASA 5, ele tem uma mortalidade muito mais próxima de 100%. E isso desconsiderando o tipo de cirurgia que o paciente vai se submeter, o porte da cirurgia, a forma da cirurgia ou a localização da cirurgia, do procedimento cirúrgico. Então, quem é o ASA 1? O paciente ASA 1 é o paciente sem comorbidades, é o paciente que não tem restrição nenhuma ao procedimento cirúrgico. É o ASA 2, é um paciente que tem uma morbidade leve em um único sistema orgânico e uma morbidade que está controlada. Ou um paciente que não tem morbidades, mas é tabagista, tem lixa social, tem gravidez, tem obesidade, tem diabetes mellitus ou hipertensão controlada, ou uma doença pulmonar leve. Já o ASA 3 são pacientes com significativas limitações funcionais. Então, por exemplo, paciente com diabetes ou hipertensão não controlados, DPOC, obesidade mórbida, ou seja, que tem um IMC acima de 40, pacientes com hepatite ativa, pacientes com dependência de álcool, uso de marca-passo, redução da fração de ejeção ou doença renal com necessidade de diálise regular. Entram nessa classificação também no ASA 3 os pacientes que tiveram infarto, AVE, AIT ou colocação de stents há mais de 3 meses. E no ASA 4 é um paciente que tem uma doença sistêmica ameaçadora à vida. É um paciente, por exemplo, que tem uma disfunção valvar grave, uma redução grave da fração de ejeção, pacientes de choque, sepse ou com insuficiência renal aguda, e o paciente que teve infarto, AVE, AIT ou colocação de stent em menos de 3 meses. Já o ASA 5 é o paciente moribundo. Então, é aquele paciente que, em caso ele não faça o procedimento ao qual ele está se preparando, ele não tem expectativa de vida, não se espera que ele sobreviva sem a cirurgia. Por exemplo, pacientes que têm uma ruptura de aneurisma abdominal ou torácico, da aorta abdominal ou torácica, pacientes com trauma maciço, pacientes com sangramento intracraniano com efeito de massa ou pacientes com disfunção de múltiplos órgãos. E o ASA 6. O ASA 6 é uma classificação que a princípio não faria muito sentido, porque você estaria fazendo uma avaliação pré-anestésica num paciente já morto, morte cefálica definida. E aí a gente tem que definir que não é
paciente consciente, é um paciente em morte cefálica, que preencheu todos os critérios para morte cefálica. Então, é um paciente que está se preparando, por exemplo, para a doação de órgãos. Né? Então, nessa avaliação, o ASA 6 ela é reservada a esses tipos de paciente. Bom, aqui estão as referências, gostaria de agradecer a todos e tudo de bom.